Aí está, bom dia pessoal, sabadão de feira, 26 de abril, 29 pilas para onde? Estrada dos Cunhas, 22 km e buscar 3, 25 no total para 29 pilas lá para a Estrada dos Cunhas, lá no Viamão. 26 de abril de 2025, eu ia dizer que quase que eu disse 2017, eu ia fazer um comentário. Bem que podia ser 2017, né? Tudo isso aconteceu em uma fração de segundos na minha cabeça, acreditem nisso. 5h88 não me interessa pra onde vai. Não, dia 26 de abril de 2017, eu não gostaria de voltar nessa data, com certeza não. Entendedores entenderão. 11h88. Não sei se eu vou conseguir gravar, quiçá sair de casa. Ontem eu pensei que, nossa, que aumentou. Buscar 2 para levar 7, total de 9 por 11,96. Antes estava 10 e pouquinho. Sabadão de sol, coisa mais linda, 25 graus tá fazendo. Previsão de 28 graus no meio da tarde. Tem jogo do Inter no Beira-Rio hoje. A cidade já está bem movimentada. Demanda não vai faltar sem dúvida alguma. O que falta é disposição para sair para trabalhar. Eu acordei bem hoje. Me acordei era 9h30, tranquilo, levantei, não sei o que, tomei meu banho. Vou tomar meu café e caiu assim, ó. Caiu a disposição. Que eu não achei, caiu no chão. Buscar 5 km para levar 1 por 9 pila. Lá no Beira Verde, buscar 5,3 km na Major Tito. Uma vez alguém me sugeriu: deixa eu desligar. Isso dava pra ter feito. Tipo, se bobear aquele cara de novo. Lembra que eu já repeti 2 vezes em sábados? Comentei com vocês, os meus passageiros, pra pegar em cima da João Locatelli aqui e levar lá na Venceslau, naquele prédio verde, bem na frente do passeio. Teve 2 sábados seguidos que ele veio, ele funcionário da Ruder. 12 pila pra onde? Guilherme Michel, buscar aonde 500 metros, pra levar 7 km. Não. Não consigo, não, mais isso. O que eu queria dizer, é só eu ligar a câmera e começa os tururu. Eu desligo a câmera para os tururu. Ontem eu lembrei do comentário, um dia o cara falou. Primeiro teve um rapaz que me chamou ontem da noite no Instagram pra conversar comigo, trocar uma ideia. Que ele tava apavorado e não sei o que, como todos estamos. E disse ele que tinha falado com um conhecido dele, que é Uber, e que o cara tava fazendo 500 pila por dia, aceitando tudo. 2,7 para levar 1,9 de Comfort. Provavelmente é para buscar, não é no Zafra, 2,7 não é no Zafra. Conhecido do cara, então, segundo ele conseguia fazer 500 pila todo dia. E 6h43 para levar lá na Lando de Moura 3,4, não. Aceitava tudo, conseguia fazer 500 pila todos os dias, rodava 300 e poucos km, gastava R$1.000 de combustível na semana, mais R$1.000 de locação. Resumindo, sobrava entre R$1.500 e R$2.000 limpo, segundo a nossa conversa ali, resumindo, tá? E eu não quero entrar nesse mérito, se o cara faz bem ou faz mal de fazer 500 com 300 km, não é essa a questão. Eu lembrei de uma... O que eu quero abordar é outro assunto. Que esse foi o gatilho que eu lembrei. 13 pila pra onde? Pra levar 5, tá, mas tem que buscar 4. Cara, que loucura, velho. Quando tu pensa que a coisa tá bem paga, tu tem que buscar no raio que o parta. 777 pra levar... Não.
perceberam quantas corridas? Contaram quantas corridas eu já recusei agora nessa... Nem saí de casa ainda. Mais uma 5,88 aqui. Eu quero chamar sombra pra falar com vocês, pra não queimar meu rosto. Não vai ter pelo jeito. Tinha que achar um chapeuzinho aqui, né? Eu vi esses dias um colega com um chapeuzinho. Tá, voltando à conversa que eu tive com um cara esse, então. Eu não quero abordar a questão dos 500 para 300 km, 1000 por semana. Não é isso. Não é isso que eu quero abordar, tá? O que eu quero abordar é que eu lembrei uma vez o rapaz que me falou 5 km, a mesma que tava pedindo antes 9 pila. Cara, que absurdo isso, velho. Antes era 9 pila de X pra buscar no Belém Velho, agora é 7,27 de Comfort pra buscar no Belém Velho. Comfort não paga deslocamento, vocês sabiam disso, né? Que loucura, velho. Que loucura. Que loucura, cara. Que loucura. Que vontade de voltar de ré e ficar em casa esperando o último suspiro. O que eu queria falar, que tá difícil. Se você não se sente assim em algum momento do teu dia, assim como eu tô agora, a outra de Comfort buscando o Zafari pra levar pra Eduardo Prado, tu tá no lugar errado, tá? Tu tá fazendo a coisa errada. Porque não tem como o cara sair pra trabalhar de boas do jeito que tá. É impossível. 16 pila pra onde? Cristiano Fischer, 8 km, ok, mas tem que buscar 3. Não vamos buscar 3. A minha ideia, não consigo falar. A minha ideia não. 7 pila pra onde? Também não. 5 km pra 7 pila. Lembrei de um rapaz outro dia que me falou que eu tinha que sair aceitando tudo pra ver o que acontece. Pra pelo menos gravar um vídeo e ter conteúdo, né? Fazer conteúdo. Eu garanto que conteúdo ia gerar um baita de engajamento, né? Uber aceita tudo em Porto Alegre. E aí todo mundo ia querer saber como foi. Eu já sei como vai ser. Mas eu não consigo, não, mas eu não consigo aceitar umas corridinhas dessa aqui. Não tem como. Se o cara tá começando agora, liga o aplicativo e tudo é maravilha, tudo é bonito, tudo é experiência. A primeira corrida que tocou pra rodar 20 e poucos quilômetros pra levar lá pra Estrada dos Cunhos e Viamão. Até acho que foi a melhor de todas que eu recebi, na verdade, por um destino. Não, também não é problema, 12 pila. Costa Gama, 7 km. Passando mal, cara. Eu tô passando mal. Na real, eu tô passando mal. Vamos começar então. Entrou uma 10h47 pra rodar 5,2 km pra levar Comfort. Buscar 2. Pegar aqui embaixo da cavalhada e levar pra Marechal Mesquita na Barra de Teresópolis. Só pra me movimentar. Essa aí é só pra se movimentar, né? Então assim, ó, seria interessante. Até acho que vou fazer qualquer dia desse. É isso que eu queria só falar desde o começo. Hoje seria um dia bom, porque é final de mês. Não dá pra se esperar de fato muita coisa boa. O que tá acontecendo não tem nada a ver com essa minha fala, tá? A gente sabe que quem tá na pista há mais tempo, que tem um pouquinho mais de experiência, sabe que isso não serve só para outro aplicativo. Serve para salão de beleza também, sabe? Serve para muitos tipos de serviços que não são de primeira necessidade, não que o Uber não seja. Até acho que em algumas situações o Uber é já primeira necessidade. Não, tem gente que não se locomove que se não for de Uber porque não tem outra alternativa, né? Mas para todo mundo que vive de serviço, o final do mês de fato lhe dá uma caída. Isso é fato, é economia, é matemática. Mas isso que está acontecendo, isso aqui é desaforo, isso aqui é filha da putagem, isso aqui é isso aqui é assalto à mão armada, literalmente. Não tenho palavras para o que está acontecendo, não tenho palavras. Mas só se considerar o fato de ser final de mês baixa demanda, aceitar tudo que aceitar tudo. Não estou falando vamos baixar a guarda, não, é aceitar tudo, ligar o aplicativo. Pode ser não vou dizer uma boa estratégia, pode ser uma estratégia para se trabalhar, porque de fato os aplicativos dão preferência para quem está on fire. Ponto, isso é fato, tá? Não tem nada, na minha opinião, isso não tem discussão.
Quando tu tá numa sequência online aceitando tudo, tu vai ter sempre preferência. Então, em dias de baixa demanda, pode ser uma estratégia fazer isso, né? E eu pensei hoje de manhã, podia fazer isso hoje, né? Pegar esse sal bonitão e pegar a primeira corrida e deixar acontecer, deixar feder. Faço um vídeo, coloco um título sensacionalista, vou ganhar um monte de view, um monte de crítica, sem dúvida alguma. Alguns vão achar legal, outros nem tanto. Mas eu não consigo, não tem jeito. Eu não consigo. Isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é o meu ganha-pão. Eu tô aqui agora, hoje, no dia 26 de abril, sábado de sol maravilhoso, porque eu tenho conta pra pagar segunda-feira. E ontem faltou. Tu não tem a ver com isso, o problema é meu. Eu não tô aqui brincando, eu não tô aqui passeando, carregando as pessoas. Enfim. Vou pegar o rapaz aqui bem na frente do Zafra, do lado do Paro, pelo menos eu tenho certeza que não é no super. A não ser que ele atravessou a rua. E se ele atravessou a rua, ele não tem carrinho, né? E para levar ali para Teresópolis, 5 km, 10h47, nada mais. Faz tempo não, eu acho que eu falo muito pouco, na verdade, sobre questão de segurança aqui nos aplicativos, né? Quando eu comecei lá em 2017, isso era uma pauta pulsante, digamos assim. Os principais criadores de conteúdo, eu acho essa palavra muito melhor do que qualquer outra coisa. Um criador de conteúdo é isso aqui, tô criando um conteúdo. No caso, o meu conteúdo é o meu, sou eu sou o meu conteúdo. Cada um tem o seu, né? Tem aquele cara lá que faz pautado, temático, enfim. Voltando então, lá em 2017, quando eu comecei, uma das principais pautas dos criadores de conteúdo era a segurança, né? Porque tudo era incerto, tudo era novidade e sim, era um momento em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, especificamente, de muita insegurança, tinha muito assalto a carro, muito assalto, enfim, foi uma época bem complicada na questão de segurança aqui no estado. E foi justamente quando eu comecei, enfim, era um assunto que era muito pertinente. Ponto. Eu nunca abordei muito isso, porque por falta de experiência, talvez no início, mas talvez quando eu comecei a entender como é que funciona o negócio, a situação já se melhorado. E hoje sim, eu me sinto seguro trabalhando como motorista de aplicativo em Porto Alegre. E tem uma coisa que eu aprendi com o Thomas, citei ele outro dia, Thomas, do canal Escola para Uber. E uma coisa que eu levo sempre: se tem dúvida, não tenha dúvida, cancela e vai para a próxima. Isso eu faço, essa atitude eu tomo em várias situações, não só em questão de segurança. Se eu tenho dúvida se uma corrida vai me render, cancela, não tenha esta dúvida, cancela e vai para a próxima. Aqui que tem tranqueira, deve ser aquela função dos japoneses, eu acho. Tipo, puta que pariu, cara. Bom, esse gatilho dessa conversa surgiu porque agora eu peguei uma Uber adolescente que me disparou tá tudo vermelho lá pra frente, tá, tocou pra pegar lá na Brigada. Tem um festival do Japão que acontece todos os anos e tranca tudo isso aqui. Eu acho que é isso que tá acontecendo. É assim, a moça japonesa aqui, ó, vestido de kimono. Deixa eu sair fora, fugir disso aqui. Não vou pegar pelo Boticário aqui e vou, viu, ó, não tenha dúvida, não faço a corrida. Não vou ficar 10 minutos parado nessa tranqueira. Vou pegar um adolescente vestido de japonês por 15 pila. A corrida era boa, 15 pila, tô indo buscar 2 km ali pro Jardim do Salso. Só que esses 10 minutos que eu vou ficar aqui não resolve a minha vida. Eu prefiro cancelar e ir para a próxima. Então, só para concluir esse assunto, voltando à questão segurança, então, uma situação que aconteceu comigo esses dias e tem a ver com Uber adolescente, tá? Porque quando aparece Uber adolescente, eu gosto de fazer essas coisas, porque normalmente são uns pés de merda, né? Que não te geram nenhum tipo de insegurança, que normalmente entram mudos, sai calados, né? E ainda por cima tem um código ali que habilita ali aquela coisa toda para tu poder começar a corrida, né? Mas outro dia aconteceu uma situação que eu recebi uma chamada Uber adolescente e quando eu tô chegando para embarcar, eu recebi a mensagem: quem vai embarcar vai ser minha tia Kelly. Esse uma tia adolescente. Cheguei lá, tinha uma senhora, seus 40 e poucos anos de idade. E eu pensei, tá, vamos ver se ela tem o código, né?
Qual é o código, moça? Pá, puf, tá. Corrida iniciada com sucesso. Eu disse, pá, então quem pediu o adolescente, no caso, é o sobrinho da Kelly, que eu não sei o nome, não me lembro. Não interessa. Pra ela, pediu errado, né? Não deveria ter pedido corrida para adolescente, porque a corrida adolescente é para nós sabermos que a gente vai levar um menor de idade e essa corrida está sendo acompanhada, eu não sei como, pelo pai responsável por aquele adolescente, né? E ainda por cima, o aplicativo sempre solicita o código para verificar. Mas eu pensei, e se esses bandidos sem vergonha, filho da puta, o assaltante, né? Agora a insegurança, entenderem que isso aí é uma ferramenta que baixa a guarda, baixa o filtro do motora, né? Porque eu me senti assim naquele momento. Eu me sinto atraído por uma corrida dessas pela questão, entre outras, que é uma corrida segura de se fazer, né? E se isso for uma isca? Sacou? Que nem uma vez o Antônio Aires, um abraço, Antônio. Eu citei dois hoje, o Thomas e o Antônio, e acho que vou parar por aí. Ele foi assaltado, roubaram o carro dele, que ele dirigia, não aconteceu nada com ele, só teve todo um problema com a locadora na época. Fui buscar dois caras de traje no Bourbon Valley. Tipo, é o tipo de corrida que a gente não filtra. E o destino era um destino bom, porque os caras mentiram, entendeu? Os caras pegaram, pediram uma corrida para um destino ok, seguro, entre aspas, né? Bairro Nobre. Saída do shopping, chegou lá dois engravatados, entraram no carro e assaltaram ele. Ponto. Os bandidos estão na nossa frente. Então, só uma diquinha aí. Fique esperto também nessas corridas adolescentes. Deixa eu cancelar aqui que eu preciso estar... Vamos fugir daqui, né? Tô aqui na Pedro Boticário ainda, já faz uns 5 minutos. Só toca pra pegar ali na polícia, ali no quartel da brigada ali da academia. A Polícia Borges 2001. Então, vamos fugir daqui, né? Pegar aqui a Oscar Pereira em direção ao bairro Santo Antônio. 25 pra onde? Pegar na Dona Veva, para tudo, pra levar pra Cristóvão, vamos dar. Comfort na Dona Veva, que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Porque para tudo, porque não entendeu a referência, não pegou a referência, que não conhece Porto Alegre, Dona Veva, minhas costas. Para tudo, retorna na calçada. E já estamos aqui, ó, a 2 minutos do Nicolas. Enfim, olha então, me tirou daqui, a corridinha boa essa, 25 pila para Cristóvão, 13 alguma coisa lá do ímpar. Deve ser ali na altura do Zafre. Deve ser aquele prédio que tem ali, bem na curva na frente dos bombeiros. Acho que é isso, 13,91, se não me engano, ou 13,11. Peguei o 13,1. Enfim, vamos lá, vamos dar ali. Nicolas, agora são 12h13. A Plínio toda trancada, parece segunda-feira às 2 da tarde. A Independência toda travada, parece terça-feira às 3 da tarde. A Carlos Gomes parece... Que é isso, tchê? Perdemos respeito já. Vocês viram o que esse Classic fez? Eu tô na Plínio aqui, descendo em frente ao Zafra na minha esquerda. E esse Classic fez o Prisma. Fez um retorno no proibido na contramão. Esse é Roots. Esse é Roots. A Carlos Gomes toda travada. Parece quarta-feira às 6 da tarde. Acabei de ficar sabendo. Passarinho Verde me contou que tem show na Arena do Grêmio. Faço a menor ideia de quem seja. Hoje eu não me organizei pra isso. Às 4 da tarde tem jogo do Beira-Rio, Inter e Juventude. Pela temperatura deve dar mais de 30 mil pessoas. E ainda tem mais um bando de adolescente que não sabe nem se limpar direito, fantasiado de japonês lá na brigada. Ou seja, só me resta os puff e o travesseiro. Que loucura. 5 para 1 da tarde, agora falando sério, depois que eu larguei, o casalzinho mudou da Cristóvão, eles iam ali na altura do Zafra, não conseguiam identificar qual é o prédio porque eles mudaram, eles iam encontrar com os amigos, resolveram se encontrar direto no Shopping Total, 17 pilas para onde? Para Independência, Santa Casa. Tá ok, é o que tem. 17 minutos tá dando para rodar 5 km de Comfort para Santa Casa essa hora. 17 minutos num sábado. Agora a importância de saber o lado par e o lado ímpar, né? A Anitta lá do par, que é sentido centro, eu tenho que ir para Independência. E é justamente aqui nesse trecho da Boa Vista onde é o caos do trânsito. Se bem que hoje é sábado, se bem que acabei de passar por uma aprovação. Deixa eu contar a aprovação antes, depois eu falo do lado par.
O pessoal, o casalzinho trocou pro Shopping Total. Ponto, assunto encerrado. Tava tudo certo, até que não demorei pra sair do Shopping Total. Até porque eu já tava com uma corrida em espera quando eu cheguei lá pra pegar na Independência, pra trazer aqui pra localiza da Carlos Gomes. Só que vocês não tem noção aqui, ó. Tem que pegar a esquerda nessa aqui. Na próxima pode ser, pra fugir e pegar o lado do Par da Anitta em sentido centro, e não fazer o que o GPS tá mandando, que é pegar o lado do sentido do bairro, que daí eu vou ter que fazer um retorno lá na frente, porque eu tenho que ir pro centro com o passageiro, tá ligado? Como eu sei disso, então eu vou fazer a volta ao contrário, daí eu já fico do lado do passageiro, é mais rápido de embarcar, e depois a minha partida é muito mais rápida, né? Então eu fui buscar ali na Independência o rapaz aqui pra localiza. Pensem como está a Independência. Toda cheia de amador, de motorista de final de semana, de véia de SUV. Assim, ó, em câmera lenta. Anitta Garibaldi ali na lombinha, ali naquela curvinha da Bordini, também tá um caos. As SUV tudo patinando na lomba. Daí cheguei pra pegar o Carlos Gomes, toda parada. Motorista de final de semana. E cada dia mais eu me convenço que o problema do trânsito não é a quantidade de carro, nem a sinaleira desincronizada. São os motoristas de finais de semana. Esses são os problemáticos. Esses que fodem com a circulação da cidade. O problema é que os motoristas de final de semana estão saindo todos os dias atualmente. O cara desembarcando lá na frente, ele parou sem ter nenhum cuidado de travar ou não travar o trânsito. Ele poderia ter encostado para dentro e não ter trancado o trânsito, mas não. Colega, com adesivo ainda do aeroporto. Não é do aeroporto. Parece ser o que? Um raio com uma torre, não sei, não reconheço o nome do grupo. Um Classic também. Vocês estão vendo ali na frente? Pois é. Ele poderia ter encostado. Motorista de final de semana, filho da puta. Ai, que raiva que eu tô, sabe? Não tem mais dia bom. Não tem mais dia leve. 1h da tarde eu tô com 45 pilas. 1h30 de trabalho num sábado. E nada mais. Cá estou eu dentro da Santa Casa agora, saindo pra Independência, que tá um caos. Olha só, claridade vindo lá no fundo, ó. Parece a luz no fim do túnel. Olha só. Reflexo do vidro ali, do prédio do Vicente, bem na minha cara. Agora são 1h18. Bela viagem que eu trouxe agora no casal de médicos que vieram para um evento aqui no Centro Cultural da Santa Casa, Centro Histórico e Cultural da Santa Casa. Casal do Rio, ele motociclista, ainda bem que eu acertei, porque ele disse: ah, sorte tua que tu não chamou de motoqueiro, dizia ele pra mim. Ah, não sei o que, bababá, viemos conversando sobre passeios e pá. Eu falei pra ele: é o meu sonho, tu tem um sonho de ter uma BMW, moto no caso, né? O meu é um Corolla Cross, mas antes eu tenho que convencer os guris da Carway a patrocinar o canal, né? Pra que daí eu tenha uma Corolla Cross híbrida, preta, é mais linda, e saia por aí como quem vai a merda, só mandando. Enfim, 1h19, saindo aqui, vamos ver como é que tá a Independência agora. A outra vez que eu passei aqui, que foi há 2 viagens atrás. Na verdade eu não passei por aqui, eu peguei lá em cima no 855. Tava tudo parado, sabe? Como eu falei no take anterior, parecia uma segunda-feira às 3 da tarde. Tudo parado. Hoje não parece, aqui não parece tanto, ó, pelo menos agora. E dinâmica todo puff. Mais 8,50 lá perto do cais. 5 pila eu tô no mapa agora. Ó, tô com 11,98 com mais 5 exatamente. Pegar a Independência, leva pra onde? Cristóvão Colombo, vamos dar. Agora vocês vão ver eu atropelar minha passageira, ó. Essa aí que tá parada aí pra atravessar a faixa é minha passageira e eu só tenho vontade de atropelar ela. Olha o beijo, olha o ranço da cara dela. Tchau, moça. Vai tudo te fuder antes que eu me esqueça também. Pensa numa gente fedorenta. Ela, o filho dela, eu tenho uns 10 anos de idade, e a mãe dela. Todas suadas, estavam ali na Independência, no cachorro quente do Rosário. E toda suada, cheia de sacola, cheia de tralha. Comprando cachorro pra vir almoçar em casa. Fedendo a suor, fedendo a cachorro quente, fedendo a tudo que vocês podem imaginar. Como é que é? CC, né? Outro dia alguém me respondeu: CC é cheiro corporal, pessoal.
vai dar. Foi. Pelo menos assim o Otávio não vai ficar tão enojado quanto eu estou neste momento. E aí o marido da Paloma, essa mesma fedorenta, que eu quase atropelei ali agora, ligou no meio da viagem, ela deixou tocar toda a música ensurdecedora de toca do celular, que eu não sei nem que música que era, para poder atender no viva voz ainda, chamado de vídeo. Não amor isso, não amor aquilo, não porque o cachorro, não porque era sem milho, né? Não porque a coca. Ah, eu tô indo, dizia ele pra ela, eu já tô indo aí, não sei o que. Constrangedora a conversa. Pode pegar o Otávio aqui no André Poente, levar ali pro Menino Deus por mais de 18 pilinhas e nada mais. Ah, e o show hoje na Arena é Os Amigos, né? Os Amigos mais Fábio Júnior. Isso aí pautou minha adolescência. Não que eu curtisse, assim, de gostar e tal. Também não desgostava. Mas pautou porque tocava na televisão, na Rede Globo, como se não houvesse amanhã, né? Enfim, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, João Paulo e Daniel. Morreu João Paulo. E agora Fábio Júnior também. Bruno e Marrone? Bruno e Marrone eu acho que não, né? Não, acho que não. Cadê o Otávio, tia? Mais um filho da puta. Primeiro eu achei que ele fosse morrer. Eu olhei bem no retrovisor. Não, morrer não vai. Eu pensei, será que vou em direção ao HPS? Eu olhei de novo assim, não, morrer ele não vai. Eu pensei, tá, então ele vai se cagar. Não é possível que seja tudo normal com esse cara. Eu pensei, só um pouquinho. Eu peguei ele em casa. Ele não pode estar saindo de casa se cagando. Ou pode? A não ser que ele esteja com piriri. Aí é foda, né? Eu comecei a né, dar mais atenção pro cheiro. Não, nada demais. Ainda por sinal com o cheiro fedorento da Paloma, do seu CC e dos cachorros quentes do Rosário que ela trazia na sacola, junto com essa mãe velha e seu filho mal educado. Mas enfim, o Otávio vinha o tempo inteiro uma vez por minuto mais ou menos ele fez isso. Em algum momento eu fiquei preocupado mesmo. Depois eu não entendi, na real eu não entendi até agora. Não sei se é um tique dele, tique nervoso no caso, né? Se ele realmente tá sentindo alguma coisa, se ele tá se cagando. Pela velocidade que ele desceu do carro, ele não deve estar se cagando. Então, não sei. Mas se fiquei preocupado, fiquei. E como eu tenho pavor de viagens extensas, por qualquer motivo, qualquer viagem, qualquer motivo que me deixe ficar apreensivo, é uma viagem intensa, né? Pode ser qualquer coisa. Nota 1 pra ele, só pra não passar batido. 15 para as 2 da tarde. Bora fugir, né? Teoria do evento. Como diz aquele youtuber de sucesso duvidoso nas redes sociais, em dia de evento, local de evento, tu não deve levar e nem ficar na região. Por que não deve ficar na região? Porque não, e ponto. Ninguém sai de uma região de evento na hora do evento. Ou não, né? Mas o Menino Deus é diferenciado nesse sentido, porque tem vida além do Beira-Rio. Mas de qualquer maneira, eu fiquei ali quase uns 10 minutos, parei para mijar no posto da Getúlio com José de Alencar. Agora são 2h05, era 5 para as 2 quando eu parei ali para mijar. Daí fiquei ali esperando. E eu só vendo os colorados indo a pé pro Beira-Rio. Tem que me dar conta só um pouquinho, tipo, agora o pessoal tá vindo pra cá, então deve ter alguns colegas trazendo o pessoal, né? Sempre tem. Apesar de eu falar todos os dias isso, sempre tem os novatos que fazem. E faz parte de fazer. Uma vez pelo menos tu tem que levar no Beira-Rio ou na Arena, ou em ambos. Uma vez no Beira-Rio, uma vez na vida tu tem que levar. Só pra tu entender o que eu tô falando.
Daí, se quiser levar a segunda, a terceira, daí vai por tua responsabilidade, por tua conta e risco, né? Então, tipo, a demanda ela fica esvaziada e, além disso, a oferta fica aumentada, porque os motoristas estão vindo para cá, tem mais oferta teoricamente, tem menos demanda teoricamente. Menino Deus é um pouco diferente, porque, né, tem essa vida própria, tem um shopping e tal, enfim, tem uma vida diferenciada além do Beira-Rio. Mas de qualquer maneira não toca até agora. 12h06. Uns 9, tudo bem, tô só no Comfort, tá? Não dá pra ligar X. O fato é que não adianta ligar X. Não tem nada pra fazer. É só recusar pra essa raiva, recusar pra essa raiva, recusar pra essa... Então, só dá tendinite. Ligar X só dá tendinite, ultimamente. Então tô fugindo, tô indo em direção à CB. Sempre tem movimento na CB, né? Mas agora o pessoal deve estar saindo do almoço ou indo almoçar, aquela coisa toda. Enfim, daqui a pouco encaixa uma corridinha lá pra Zona Norte. Não gosto de trabalhar perto do Iguatemi hoje também, porque, como eu já falei, a Arena tem show, Beira-Rio tem jogo, e a gurizada que não sabe se limpar direito tá tudo lá fantasiado de japonês, lá na brigada, né? Então, fugir dessas concentrações de foco, de quê? De raiva. Podia achar um nome pra isso, né? Pensar melhor a respeito. Vamos lá, então, tô indo pela música aqui vazio até achar um lugar que eu julgue ok pra parar e esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. Eu prometo que não vai ter cena repugnante, mas tenta entender o que é isso aqui, ó. Tenta entender a complexidade gastronômica disso aqui, ó. Só tenta. Parei para mostrar aqui na Nabuco, bem pertinho, por sinal da Travessa dos Venezianos. Assim como quem vai a merda. E aí trouxe o André, um colega que tem um BID, acho que tá com carteira suspensa, tomou um trago. Eu pego numa fômetro, agora tá andando de Uber. E quem dirige o carro dele é a esposa, colocou ela pra trabalhar. Trouxe aqui pra Santa Casa, não sei o que ele vai fazer. André, motor de aplicativo, tem um BID, carro elétrico, aquela coisa toda, caindo pra fômetro. Ponto. Não pode mais trabalhar. Foda, né? Mas também não tem que beber e dirigir. Isso é fato. Mas tu pensa que tu perde ali na tua carteira, teu emprego, teu trabalho. Não sei se ele vive disso. Parecia bem assim. Não tem essa cara de, né, de motorista de aplicativo que eu tenho, por exemplo. Eu tenho cara de motorista de aplicativo. Até a camiseta se me entrega às vezes. Essa aqui tá novinha ainda não agarrou marca. Mas daqui a pouco ela vai. Olha a independência, como eu falei pra vocês, ó. Olha a independência que eu falei pra vocês. Agora tem que passar toda ela. Enfim, só queria dizer que daí eu acho que o estagiário me escutou. Eu falando com vocês agora há pouco tempo atrás. Agora são 2h29. Terminei meu almoço ali, liguei o aplicativo, liguei o Comfort no caso. Ele tocou na Luiz Afonso para levar para Santa Casa. E agora vou buscar a Priscila para levar meia hora lá na Nilo Peçanha. Eu acho que o estagiário me escutou, né? Que eu falei antes que eu queria trabalhar perto de Iguatemi. Eu me irrito com essa independência, sabe? Isso aqui não tem. A única justificativa é a bunda molice desses motoristas. Cara, que coisa irritante isso aqui, tia. Isso aqui é muito irritante. É muito irritante. E sábado é pior, porque daí é permitido estacionar em alguns trechos da faixa azul. Daí tu não tem ela como alternativa. Não adianta tu pegar ela que tu vai parar ali na frente, por exemplo, né? Agora vou pegar ela. Porque ali na frente já vou embarcar a Priscila na esquina, no 11h45, na esquina com a Felipe Camara. Tem umas coisas que não dá pra entender, né? Ah, os guris não conseguem, né, Moisés? Tô aqui na Carazinho, sinaleira com a Nilo Peçanha. Acredita em mim, a fila na Nilo tá lá em cima, quase na Carlos Gomes. Sábado de tarde, agora são 3 horas. O tempo tá maravilhoso. A fila de carros na Nilo tá lá em cima, quase na Carlos Gomes. Sabe por quê? Porque aqui à minha esquerda, bem na frente da Praça da Encol, onde é o destino de muitos, né, hoje, Praça da Encol. E
É uma avenida de passagem, essa Avenida Peçanha, em direção ao centro de Porto Alegre. Bem aqui na minha esquerda, sábado à tarde, às 3 horas da tarde, tem uma blitz da Brigada Militar. Qual a necessidade de fazer uma blitz aqui, bem na frente da Praça Tem Qual, sábado à tarde, às 3 horas da tarde, para tratar trânsito, assim? Ah, é para aparecer pro pessoal que vai passar ali? Talvez seja isso, né? Pra mim não tem hora aqui, ó. Bom, eu não consigo agora mexer e mostrar. Lá em cima tá a fila. Buscar o Ivon ali. Não, tá o Fixad pra levar pro aeroporto. E vamos ver o que acontece quando eu chegar lá. Vamos ver. Só pra não passar batido, casal de mexicanos que moram no Rio de Janeiro, estão em Porto Alegre, estavam em Porto Alegre na casa de amigos, porque vieram para visitar exatamente Gramado. Sem graça, né? Porto Alegre não trabalha o turismo, infelizmente. Porto Alegre não trabalha o turismo. Vamos descer ali até a área X. Eu tenho agora mais 9 minutos para ficar. Foi rápido esse desembarque. E depois vamos ver o que acontece, né? Não sei se eu quero sair daqui, não sei se eu quero sair de lá. Eu sei o que eu quero, na verdade. Eu queria ir para casa agora, esquecer da vida, parar de me estressar com passageiro. Se bem que hoje eu não posso reclamar de passageiro, eu acho. Se teve algum caso eu esqueci. Então isso é um bom sinal, né? Se teve algum caso que me incomodou, eu já esqueci. Então significa que não me incomodou tanto assim. Só que esse estagiário de merda, ó, vá para a área X. Ok, tô indo já tô indo. Sou bem mandado. E pior que eu já passei por isso. Não faz muito tempo, num sábado de tarde, né? Fiquei aqui passando raiva. Saí, fui embora vazio, lembra? Não faz muito, faz uns 3, 4 sábados atrás. Tá vazio aqui a área X. Tocou uma 13 pila para Sertório. Me recusei. Disse, não vou sair do aeroporto com uma viagem de 13 pila. Mesmo que seja uma viagem de 2 km. E era X. Liguei X para aumentar a possibilidade de chutar o balde, né? Ah, tá até a fim de chutar o balde agora. Passo Fundo agora, hein? Passo Fundo. Erechim. Ah, ia ser massa. Agora é sábado, tenho todo final de semana pela frente. Vou, durmo lá, depois amanhã volto de BlaBlaCar por 150 pila. Ainda chego a tempo de ver Grêmio e Vitória. Que delícia, né, cara? É pra isso que eu vivo. Mas só como curiosidade, cheguei aqui, né? Eu tô aqui na ponta do X, na área dos Uber aqui do aeroporto de Salgado Filho. Quanto tempo eu tenho ainda? Posso perder essa informação. 17. Eu entrei 13h17, estão 13h22, tá? 3 minutos sem correr nenhum risco, daí a gente vai embora. Se tocar, a gente volta. Tá chegando aqui pra embarcar e ficar aqui, né? Marcar a posição, aquela coisa toda. E o senhor pegou tava aqui, o senhor olhou bem o celular, colocou no bolso e veio entrar no meu carro. Boa tarde. Eu disse, olha, não sou eu. Boa tarde, mas não sou eu. Eu disse, como assim não é tu? Eu disse, não sou eu. Eu não sou seu motorista, eu não sou motorista da rodada, falei pra ele. Disse, como assim? Ele pegou o celular de novo assim. Mas é um sedã branco, sim, essa aqui é um sedã branco. Mas eu não sou seu motorista. Ele olhou de novo assim, é um Onix. Eu disse, esse aqui é um Cronos, meu amigo. Denise chegou, o Onix dele. Essas coisas dessas acontecem. Passageiro distraído, vai. Quem nunca passou por isso? Em saída de shopping, saída de hospital, aeroporto, rodoviária, né? Quando tá chegando muito carro junto, tem muito passageiro distraído, entra no primeiro. Não quer nem saber, só quer ir. Eu também, só queria ir embora daqui agora. Passo Fundo. Erechim. Não. Quanto tempo eu tenho? 17 mais 10 de 27. Tem que sair no 25 daqui, agora é 24. Mais 1 minuto e nada mais. Devia dizer que não, sabe? Só pelo abuso. Devia dizer que não.
que raiva. Mas vai me gerar um take. Outro dia fui criticado porque pra zerar o estacionamento eu saí do aeroporto e fui lá na rótula lá da Movida, do posto da NTX. Fiz toda a volta, passei por baixo do viaduto. Enquanto... agora que me dei conta, tia, tô queimado no relógio. Tem que correr aqui. Puta que pariu. 26, vai chegar no limite. E daí todo mundo disse: não, Daniel não sabe fazer o atalho por dentro do aeroporto. Sim, eu sei, inclusive eu já fiz isso aqui várias vezes e mostrei pra vocês. Acontece que aquele atalhozinho de verdade que realmente fazia diferença, ele tá fechado agora, porque acho que todo mundo fazia isso. Então agora, se eu sair por aqui, por baixo do estacionamento dos táxis, que é o caminho pro Terminal 2, eu tenho que ir lá no laçador fazer um retorno. Eu não consigo retornar antes, né? Então, na minha opinião, não vale tanto a pena fazer por aqui, ao contrário de fazer por lá, né? Porque lá antes fazia toda a diferença, agora não faz tanto. Vamos ver se eu não estourei o tempo. Só pra mostrar pra vocês. São 3h27. E o meu ticket, olha aqui, 15h17. Eu me distraí porque eu recebi uma corrida que eu tô indo buscar agora, tá? Aqui, ó, o Waze tá mandando fazer o retorninho que eu fazia antigamente. A não ser que eles abriram, eu não tô sabendo. Que é logo aqui na frente tinha um retorno, ó. Eles abriram, então tá. Então me desculpe, meu amigo. Ah, não, tá fechado, ó. Tá aqui, ó, tá fechado, ó. Tem que colocar nos moirão aqui, ó. Aqui, ó. Não dá mais pra retornar por aqui. Essa que era a vantagem de fazer esse retorno, ó. Eles colocaram esses negócios aqui, ó. Tranquei o trânsito agora. Vai. Né? Tranquei esse caso, quase, esse nível quase me pegou. Quase me pegou. Que cagaço que eu levei. Né? Enfim, antes valia muito a pena fazer a volta por ali, porque daí tu já tava dentro do aeroporto de volta. Agora tu tem que vir aqui de novo, no Terminal 2, passar lá pelo laçador, né? E daí voltar tudo. Então, na minha opinião, não é tanta diferença. Fui criticado outro dia: ai, tu não sabe fazer o atalho por dentro do aeroporto. Tanto eu sei que já fiz e já gravei diversas oportunidades antigas isso aí, né? Só que hoje em dia, não. Olha só a volta que eu tô dando, né? Enfim, né? Mas fica registrado aqui. Por que eu tô fazendo isso? O que você está indo por onde? Estou a caminho, merda! A Ana Cláudia me chamou, 35 pilas. A corrida é válida pelo destino, que é Menino Deus. E não é lá perto do Beira Rio, é na Barão do Triunfo. Só que ela tá no segundo piso. Ela tá no segundo piso e pediu pra eu subir lá pra buscar ela. E eu vou esfregar na cara dela quando eu chegar lá que eu fiz toda essa volta. Ela acabou de me questionar aonde eu tô indo. Que eu tô fazendo toda essa volta pra subir o andar. Mentira, eu tô fazendo essa volta porque eu tinha que zerar o relógio, né? Eu tinha que zerar o relógio de qualquer jeito. Senão eu teria que pagar 20 pila pra pegar ela pra levar pra Menino Deus por 35, né? Ou seja, não valeria a pena. Mas enfim, ela não sabe disso e nem vai saber. Então esse é o retorno rápido, né? Que inclusive tem um colega aí que eu não lembro o nome, que colocou na rede social dele outro dia, mostrando o atalho do aeroporto e tal. Pra mim isso aqui não é atalho. Pra mim é só uma alternativa, um caminho alternativo. Até pode ser menor e mais curto, que fazendo pela rótula da NTX, pode ser. Eu não medi isso aqui, né? Mas eu acho que para atalho não serve, né? Agora, quando era ali na frente, daí sim, daí realmente em 1 minuto tu já estava dentro do aeroporto de novo. E daí tu ganhava tempo, ganhava dinheiro, ganhava tudo, né? E não precisava ficar escutando, recebendo mensagem de passageiro que não consegue descer uma escada rolante! Tu tem que não descer a porra da escada rolante pra pegar Uber. Ai, eu tô na porta 6, tu pode subir aqui pra me buscar. Filha da puta! Coisa feia, sabe? Um homem velho, barbudo, cabeludo, barbudo, cabeludo e escabelado gritando com uma menina. Teve gritaria, puxão de cabelo e gira-teta. Eu me enlouqueci, não sei se vocês perceberam no take anterior que eu perdi até a voz. Quando eu cheguei ali em cima para pegar no porta 6 a minha passageira,
funcionária da Azul. Eu disse, não, só um pouquinho. Se fosse uma turista, uma pessoa que não conhece Porto Alegre, tivesse caído de paraquedas aqui, não sabe onde vai embarcar, tudo certo. E foi isso que eu expliquei pra ela assim, moça, eu pensei tudo, menos que tu era funcionário do aeroporto. Por quê? Por que tu pediu aqui em cima? Porque às vezes eu peço, o pessoal tá aqui em cima, sim, mas tu não sabe que o ponto de embarque é lá embaixo. Eu te perguntei antes se tu podia subir, eu te respondi. Eu respondi para ela assim, sim, por gentileza não me custa nada subir. Só que eu achei que fosse uma turista, que não soubesse, que não conhecesse o aeroporto, a dinâmica do aeroporto e tal. Não, eu te perguntei antes, que às vezes os motoristas estão aqui desembarcando, daí já me pegam. Sim. Eu só tô te falando isso porque tu perguntou aonde eu estava indo. Ela me disse, eu vi que tu estava te afastando. Sim, eu tenho que fazer o retorno de 2 km lá no laçador pra subir de andar. Agora, se eu tivesse aqui em cima, tu me pedisse lá embaixo, era só descer um lance de... Enfim, coisa mais feia. Eu gritando de um lado, ela gritando do outro. Eu estressado com o meu serviço, não sei se vocês perceberam, e ela devia estar estressada com o dela. Não sei se ela é funcionária de avião ou se é dos guichês ali e tal, enfim, da parte terrestre, né? Só sei que ela tava com toda trajadinha, toda bonitinha, por sinal, com o uniforme da Azul. Coisa feia, sabe? Os dois perderam a razão, a minha e a dela. Desculpa, na minha opinião ela não tem razão. Na minha opinião, como funcionário do aeroporto, ela tem que tentar facilitar a vida dos outros. 17 pila pra onde? Itapeitotiucaí, no Cristal, nem pensar, Juvenal. Por sinal, vou começar agora, são 4 horas da tarde, 16 horas exatamente. Vamos ver aqui. Nem que seja sobra. Tá começando agora o jogo do Inter. Vamos escutar de sangue doce, né? O duelo dos rivais gaúchos, no caso, Inter e Juventude. Os meus rivais, né? E Inter si também são rivais, né? Inter e Juventude. Existe até o clássico, o famoso tal do Juvenal. Enfim, se não tocar uma coisa que me mova, eu vou aqui no posto. Já vou agora. Mesmo se tocar, eu vou parar ali igual. Tô com 80 km de autonomia, vou colocar meu 100 pila de hoje aqui no posto da PF, onde estava 585 ontem. Eu abasteci no posto do Planetário a 589. É da mesma rede VIP, né? Eles fazem de conta que vende gasolina aditivada com o mesmo preço da comum, e eu faço de conta que acredito. 10 pila. Corridinha de merda. Da Olavo Bilac para Lucas de Oliveira. Essa era boa de fazer agora, mas agora a prioridade é do abastecimento, porque esse aqui é um dos postos mais baratos, pelo menos aqui nessa região. Lá na Arita Ragô, também na rede VIP, tem um 585 que eu vi esses dias. Eu abasteci no Essen também, lá na Assis Brasil, a 585. Lá na Zona Sul, que eu lembro, tem aquele da frente do Zafra, 599. E tem um monte sem bandeira aí, a 57 alguma coisa, mas esse aí eu já não arrisco, né? Esse sem bandeira que eu não conheço, eu prefiro não arriscar. 589 é o mesmo preço do Planetário. Ontem estava 585. Eu não tô louco. 589. Vou colocar 100 pilinhas aqui, depois fazer um xixi e dar ele no meio. 4h15. Eu vim, abasteci, mijei, e até aqui em São Luís, e aqui eu tô já alguns minutos estacionado aqui. Desliguei X só pra ver o que tá acontecendo. Vai que a Stephanie esteja no comando, né? Não tá, muito pelo contrário. O estagiário nunca esteve tão agressivo na sua tentativa de me fuder. Nunca esteve tão agressivo. Eu achei uma viagem pro aeroporto mal paga pra caramba. 15 pila aqui da São Manuel. Mas eu vou só pelo destino. O que aconteceu que eu não vi aí? Eu vi que tava tudo estranho, mas eu não entendi o que aconteceu ali. Porque, tipo, das viagens que eu fiz hoje, todas, a única que foi bem paga foi essa que eu vim com essa guria, que eu, por sinal, me estressei. Mas foi 35 pila pra 11 km de X. E é a teoria, né? Tipo, o único lugar que tá pagando ok hoje em Porto Alegre é a partida do aeroporto. Não existe mais
E tá pagando melhor que o Comfort, né? Fora do aeroporto, não sei. O Comfort no aeroporto deve estar pagando um pouquinho melhor que o Comfort na cidade, com certeza. Aliás, com certeza não, né? Imagino eu na minha cabeça. Jovem sonhador, né? Acredita nas pessoas, enfim. Então com esse pensamento, com esse raciocínio, uma viagem mal paga, 15 pila da São Manuel lá para o aeroporto, que é um caminho rápido agora, porque eu não vou passar por parques, não vou passar por caminho do estádio, não vou passar por caminho da arena. Até pode ser que pegue algum movimento para arena, não, mas eu acho que não. Então, apostando lá em Passo Fundo, Erechim. Eu não iria para Passo Fundo, mas acho que uma Caxias do Sul me movia, só pelo passeio. Depois descia bem tranquilo, bem de boas, né? Com experiência e conteúdo. Só. Nem outro colega, adorei a história dele. O cara disse que foi para São Chico, São Francisco de Paula. Depois ele foi para Canela, eu acho. Sim, daí de Canela ele foi para de São Chico. Disse que não conseguiu nada, que o aplicativo não funcionava, não sei o que, bababá. E não tocava, não funcionava, sei lá, não entendi muito bem. E daí ele foi até Canela, vazio, que é ali do lado, né? Uns 20 km. E de Canela ele pegou uma viagem para Porto Alegre. E fez a meta dele, 4 horas da tarde, tava estourando latão em casa. Delícia, né? Só aquelas coisas, acontece uma vez na vida e a outra não acontece. Nem na morte, só uma vez na vida. Nem na morte acontece a outra vez. Então às vezes é bom, bem às vezes. De vez em quando é bom esses elucubrados assim, né? Chutar os baldes. Vamos ver se eu consigo agora pegar a Jéssica aqui na São Manuel. Já tô chegando um pouquinho mais à frente, um pouquinho antes do posto de saúde. E vamos ver o que me espera na sequência. Não sou eu. Qual é a placa, meu? Oi? Qual é a placa do teu? TDM. Não é o teu? Escolhi, 36 pila pra luz. Ah, o cara não tem minuto de sossego, tia. Manda aquele abraço pra Charlene de novo. Feliz aniversário atrasado, te adoro, cara. Que é tu mesmo? Eu, Alexandre. Alexandre. Do Versa. Alexandre do Versa, abraço pra Charlene. Já mandou aqui. Acho o Dalton pra mim. Ali ele, eu acho. É Dalton? Vamos lá então. Ah, confusão, isso aqui deve ter umas 50 pessoas desembarcando, bando de carro, não sei se consegue perceber. E eu escolhi a corrida, deu umas 5, 6 chamadas até aqui. 35 pila pra Luz de Camões, a medalha. Boa tarde, soldado, tudo bem? Até o Alexandre apareceu. Tu vê, né? Querem nos enlouquecer. Fazendo a contabilidade desses dois aeroportos, então. A primeira ida que eu tive ao aeroporto hoje, que eu peguei a moça da Azul lá, que eu tive um piripaque com ela no carro. Eu peguei 11 km, 11,3 km pra Zenha 20 de setembro, aqui no Cabarão do Triunfo. 761 não vai me levar pra lugar nenhum. De X, 34 pila, 34 km quebrado. De X, 11,3 km. Agora eu vim de Comfort, 9,9, 10, 35,98, se não me engano, 36 pila. Mesma coisa, né? R$1 de diferença a partir do aeroporto. 20 pila pra onde? Arquipélago. Ah, tá tendo função nesse arquipélago, né? Deve ser essas raves de merda. Já tocou umas 5, 6 para o arquipélago hoje pra mim. Arquipélago, aqui, a região das ilhas. Ali tem a Marina São João Navegantes, eu acho que é isso, né? Que tem umas raves final de tarde. O dia hoje para essas festas tá sensacional, vamos combinar, né? Temperatura deve ter o que? Uns 26, 27 graus. Não vai chover, não tem vento. O pôr do sol vai estar maravilhoso. O sunset hoje, deixa pra eles. Eles que vão. Eu não vou levar eles. Eles e meus passageiros, né? Então, concluindo, né? 34 para 11 km de X, 36 para 10 km de Comfort. Mesma coisa. Mesma coisa. Na cidade, a partir da rodovia, do aeroporto, estou falando isso, né? Não dá pra saber quem paga mais, quem paga menos. Não dá, não consegue pegar ali e medir de verdade e tal. Foda.
Já que não, o Comfort nunca teve tão parecido com o X. Nunca teve tão parecido com o X. Tô pagando 2 no máximo, 2 quilômetros reais o quilômetro. E o X eu não consigo fazer. Quando eu faço é para me movimentar. Ou para sair de casa, eu fiz 2, 3 X hoje. A que eu saí de casa, que foi ali pra Glória, 10 pila, por sinal foi uma merda de corrida. Glória não, Teresópolis, ali pra Marechal Mesquita. Aqui eu voltei do aeroporto, essa que eu citei agora. E a que eu fui pro aeroporto, ali da São Manuel, que me levou agora pela segunda vez, foi 15 com os quebrados pra 8,7 km. Até que dentro da realidade do X tá boa essa corrida. Mas não tá, né? Vamos combinar. A viagem pro aeroporto tem que partir de 50 pila. Na minha opinião, sempre foi assim. Sempre foi essa. Os caras pagam 3 mil reais uma passagem. 3 mil não. 500 pila uma passagem, 600 pila uma passagem. Nada, deixa 50 pila pro motor, pô. Vamos fazer essa roda girar. Mas o meu centroavante, que tem todo esse nome... Cala a boca, Vaguinha! Tem corrida que tem que fazer, né? Tem corrida que tem que fazer. 110 pilas assim, puf. Vou fazer 110 pilas aqui da Vicente da Fontoura, do Dr. Clean. Vai, eu tava indo em Mijate. Mas dá tempo de chegar à Estância Velha, 56 km. 110 pila. Comfort. O problema é voltar de lá depois, né? Mas hoje é sábado, de repente eu consigo o pessoal a partir de Novo Hamburgo pra vir pra Celeira, né? Não, faço certinho. Vamos dar uma banda no Vale dos Sinos? Então vamos lá, vamos dar. Pegar aqui no Hospital Dr. Clean, na Vicente da Fontoura, em Porto Alegre, uma viagem bem motivada, assim como quem vai a merda, pra Estância Velha, 110 reais e nada mais. Só não entendi o que a Rua Fortaleza tá fazendo aqui. Entrei na Avenida Europa, daí a primeira rua é a Rua Hungria, depois a Rua Áustria, trouxe pra Rua Inglaterra. À direita tem a Rua Suíça, depois tem a Rua Itália, lá na frente tem a Rua Dinamarca. À esquerda tem a Espanha, a Alemanha e França. E a próxima aqui na frente é Fortaleza. Erraram, né? Por que Fortaleza? Pegaram o critério, não? Dizia Lago Azul no aplicativo do Uber, o bairro, o loteamento aqui de Estância Velha, que eu trouxe o casal lá do hospital. O senhor acabou de fazer uma cirurgia no ombro, caiu de uma cachoeira, veio com agarradinho aqui assim. Tá tudo bem com ele. Aqui para esse loteamento aqui de Estância Velha, né? E a curiosidade é os nomes padrão Europa, né? Vou começar pela Avenida Europa, que é a rua que dá acesso ao condomínio justamente a partir da RS 239. Curiosidade, primeira vez na minha vida que eu vim para a Estância Velha por Portão, né? Eu sabia que existia esse caminho entre Portão e Estância Velha, são cidades limítrofes, né? Mas todas as vezes que eu estive em Estância Velha eu fui por Novo Hamburgo, depois peguei a 239 lá no viaduto, né? Quase em Voti, pode ser? É isso aí. E pegava a esquerda. Dessa vez não, eu peguei a estrada que vai para o Portão, né? A 240 no caso. E a direita é nessa estrada aqui que parece que também é a 239, apesar de ter o nome de Júlio de Castilhos aqui localmente. Acho que é isso. Agora preciso achar um posto. Já direcionei para Porto Alegre, tá tocando uns tururu, eu tenho que olhar, né? Porque agora não posso perder a oportunidade. Mas eu preciso achar um posto para mijar como se não houvesse amanhã. Ou um espaço que dê para fazer isso naturalmente, né? Ali na frente já tem um chão. Não vou precisar mijar na rua. Tô com uma pequenininha aqui. Vamos fazer ele sobre o destino. Pegar aqui no que parece ser o centro de Estância Velha, Avenida Brasil, acho que é isso. Vai levar pro centro, não vi que rua que é, mas parece ser o centro de Novo Hamburgo. 18 pilinhas, nada mais. Confesso que não vi a quilometragem, mas sei lá, uns 10 km eu acho, talvez um pouco mais, né? Acho que mais, uns 12 km, sei lá, enfim. E eu acho que Novo Hamburgo tem mais chance de voltar a Porto Alegre do que aqui, né?
Então vamos para lá e eu filtro um pouquinho melhor. Espero talvez um pouquinho mais para pegar uma corrida talvez um pouco melhor também. Nunca saberemos. 6h15 da noite, anoiteceu em Estância Velha. Tocou para buscar o que? 15 pila para onde? Não. Tocou para buscar o Riquelme a 4 km de distância. Já tinha aceitado a corrida, não vi que era longe. Que delícia, só para não passar batido. Não sei que, 3 de outubro, acho que é isso. Deixa eu achar um lugar para parar. Uma corrida de 37 pila, meu, e meio pela corrida. Pra Sapucaí, apesar de não fazer ideia de onde eu ia. Esse é o problema agora eu entendo o pessoal que vai a Porto Alegre e volta correndo, né? Porque quando o cara não tem ideia, tudo é surpresa, tudo é uma coisa assim, né? 70 pilas pra rua Martins de Lima, São José. Vamos dar ele no meio, merda. Agora tu veio valendo. Cancelada com sucesso. Sim, recusei 70 pila para Porto Alegre agora. Tem parada. Eu não vi quantos quilômetros é a corrida. E vamos combinar, né? Novo Hamburgo, Porto Alegre é 85 para cima no X. Porto Alegre, Novo Hamburgo, pelo menos. Pelo menos 85 para cima. 69 para voltar, tudo bem. Se fosse direto, 1h07. Só peguei essa informação. 1h07, R$69, Martins de Lima, São José. Bairro São José, número 57, quase esquina do Bento. Não peguei a quilometragem da viagem. 22 para onde? Para São Léo, Feitoria não. Feitoria lá pro interiorzão, no meio do... Eu só quero aqui, eixo BR-116. Canoas me leva para qualquer lugar de Canoas, que eu já domino um pouquinho mais. E Porto Alegre, ok, vamos dar. Mas vamos combinar, né? Vamos pagar um pouquinho melhor esse quilômetro. São 6h38 da noite. Não precisamos mendigar com os guri, né? Não precisamos mendigar com os guri. Com certeza não. Enfim, deixa eu acompanhar os tururu aqui, que tá aparecendo muita coisa. Daqui a pouco tem uma oportunidade, eu não posso perder. Aqui o centro de São Léo, então. Vamos se movimentar aqui. Parou de tocar. Só toca tururu fora do local de destino. Ou seja, é tudo viagem para Novo Hamburgo, para o interiorzão do Canudos, Feitoria. E nada tá dando. Ele tocou para buscar 4 km, mas a viagem é de 1.3, que é bem no sentido. Vou pegar na 1º de março, que é essa avenida que liga Novo Hamburgo a São Leopoldo, né? E vou levar para o bairro Santos Dumont, que é porque eu vi ali pelo mapa, é bem perto da BR-116. Viagem total vai ser 5 km, 11,98. Tá com 3 pila de dinâmica. Então tá ok essa corrida, né? Tá ok, nada demais. Nada de menos também. Vamos buscar 4 km, tá tudo certo, minha relação tá boa. E vamos se colocar no centro de São Léo daí, né? Pra tentar ali a viagem que me leve de volta para o travesseiro, pros puff, pra dentro do edredom de alguma maneira, né? Enfim, não vou dizer que já me arrependi de ter recusado a de R$69 lá pro bairro São José. Não me arrependi ainda. Que ela tá bem... Pelo tempo até tá valendo 1h04, 70 pila, mais de R$60 a hora. Mas eu não sei onde era a parada e... Enfim. E 1 hora é muito tempo pra rodar daqui até lá. Agora não vai dar 40 minutos. Não tem trânsito, né? Então com certeza devia ser no interior de Gravataí, se bobear. Sei lá onde é a parada. Em Eldorado Sul. No raio que o parta. Isso é um problema, né? O Uber não mostra essa parada intermediária. E sempre é um tiro no pé. Sempre é uma pegadinha. Enfim, vamos lá buscar o Xavier. Aqui nessa rua mesmo, 1º de março. Mais adiante, 3 km daqui onde estou. Vai levar ali pro centro de São Léo. Só uma curiosidade sobre o dia de hoje. Eu comentei mais cedo que eu levei o casal de mexicanos para o aeroporto, né? Voltando para o Rio de Janeiro. E esse casal que eu trouxe aqui com a criança e um patinete. Eu peguei ele na estação do trem, que eu não sei que estação aquela ali, acho que é Santo Afonso, né? E trouxe aqui para esses condomínios onde mora todo mundo, na beira da faixa.
vou ficar aqui, porque aqui deve demorar umas 18 mil pessoas, mais ou menos. E vai ter gente querendo ir pra CB daqui a pouco, sem dúvida nenhuma. E... da Venezuela esse casal. E eu não comentei, passou batido, não ia comentar, porque não era relevante até então. Quando eu falei do rapaz aquele que era motociclista, né, que médico, que ele veio pra Santa Casa, que nós vemos numa vibe de falar sobre moto e tal. A pessoa que tava com ele, que não era a esposa dele, era, acho que colega, não sei. Por sinal, a Daniela, o nome dela, que foi ela que solicitou a corrida, eu sei por causa disso. De Quito, no Equador. Então, carregar uma equatoriana, um casal de mexicano e uma família venezuela num sábado de tarde, check! Tô me sentindo no canal Vibe de 2 agora. Vamos lá então pra Estância Velha. De novo. Só que não, bairro Estância Velha em Canoas. Tocou do lado de lá do São Léo, lá na direita. São Miguel, acho que é o bairro, né? 25 pilas. Também não vi quantos quilômetros são. E nem quanto tempo é. Mas como eu falei antes, Canoas me leva. Lá eu me acho mais, sei pra onde ir, se for o caso. Ali na Estância Velha, perto do Parque Shopping, por exemplo. Tem uns bairros de bacana pertinho também ali, que é ali perto do Igari, enfim, né? Vamos voltar. Pelo tempo, acho que tá boa essa corrida aí. E é isso. Confesso que tô cansado pra caramba. Eu acho que tô ficando gripado. Eu espirrei 2 vezes aí na última meia hora. Cheguei a desligar o ar, como vocês podem perceber agora. Mas vou ter que ligar de novo, pegar a estrada. E não sei. E o corpo tá me dando aqui assim, ó. Meio que um torcicolo. Aqui é a parte bem de pega o cinto, sabe? Esse é o tempo de estrada, faz parte, né? Como eu disse uma vez, talvez eu repita na frente. Motorista de aplicativo é igual atleta de alto rendimento. Se disser que não sente dor, pode ter certeza que está mentindo. Alguma coisa vai doer. Sempre, né? Sem exceção. E agora vou por cima ou por baixo? Tá dizendo para ir por cima, então deve ter uma saída mais adiante lá. Enfim, eu sei que é pra esses bairros à direita aqui que tem lá, né, na João Correia, né? De repente é isso, ele deve ter mandando entrar direto na João Correia. Penso eu. Vamos lá então, retornando. Pelo menos, sei lá, uns 20% da viagem eu vou fazer agora. E já tocou. Agora são uns 15 para as 8 da noite. Mais uma viagem cansativa pra caramba. Mulher com uma criança. Uma falava mais que a outra. Fui obrigado a fechar o vidro, travar os vidros traseiros. Ela abriu 2 vezes o vidro. Primeira vez dentro do bairro lá ainda, logo que ela entrou no carro. Depois na BR-116, não satisfeita. E a mãe dela falando, sem parar. Ele já tocou aqui pegar, aqui no bairro Rolaria, o Esther Rigo, acho que é isso. 2 minutos de onde estou agora, para levar para rodoviária. E essa é uma das situações que, sim, vou para rodoviária, né? Estou em Canoas, 15 para as 8 da noite de um sábado. Toca a rodoviária, vamos. Feliz da vida. E só para fechar o raciocínio, desde Novo Hamburgo, quando eu recusei aquela de 69 para o bairro São José, eu já fiz 12 mais 33, 45 e vou fechar 35 com essa corrida quando eu finalizar ela, é claro, né? Então eu vou ter feito R$80. R$80 até a rodoviária. Eu não sei quanto tempo, acho que talvez mais que 1h04, que era aquela corrida. Mas eu acho que não me arrependi, isso eu ia dizer. Não me arrependi de ter recusado São José. Talvez eu ter rodado um pouco mais de quilômetros, mas eu não sei onde era a parada e não vi a quilometragem daquela corrida também. Mas enfim. E quando eu chegar lá, eu já vou direcionar pra casa, porque eu acho que realmente tô resfriado, alguma coisa assim. Tá tudo me doendo, tem inclusive que comprar um paracetamol, alguma coisa assim pra dor. E monitorar, né? Olha só o mercadinho de bairro trancando a rua. Isso aí, segura aí. Muito bem, meu bruxo. Se combinar direitinho, todo mundo transa. Dá uma buzinadinha pra ele. Obrigado, valeu. Uma mão lava a outra e as duas limpam a bunda. Feito. Já cheguei na rodoviária, tô com espera. 10 pila ali pra Vicente de Paula Dutra, na própria rodoviária.
Desceu o Luiz, entrou Raquel na mesma vibe. E a rodoviária vazia. E o túnel lotado. Eu só no contrafluxo. Eu só voltando provavelmente do jogo do Inter. Pensou eu, pela quantidade de carro que tinha, só podia ser isso. Tudo parado, o túnel. Desde as Aldaranha até o infinito e além. Aí fui para Vicente da Paula Dutra, tirei o destino. E daí eu já ia colocar Ipanema. Eu pensei, não, vou deixar, vamos ver o que o estagiário me manda. Não falei nada, só pensei. Não, porque se eu falasse, ele ia escutar e ia me mandar, né? Nem finalizei a corrida da senhora que eu deixei ali na Vicente de Paula Dutra. Tocou 20 pilas aqui pra onde eu tava agora, Dias de Carvalho, na Tristeza. Fechou, já tô off. Pegar a Otto aqui em direção ao Cafofo do Sol. Faltou 10 pilinhas pra meta. Então, se vocês me permitem, vou bater meu sininho aqui porque é de se comemorar esse resultado às 10 às 9 da noite. Depois de, sei lá, umas 2 semanas que eu não batia R$500. Não bati hoje de novo, tá? Pra deixar bem claro, se tu chamar o VAR, não vai ser pênalti. Mas cheguei bem perto disso. Isso que importa. E um detalhe, curiosidade sobre essa minha última viagem, que eu peguei ali na Lima Silva, a moça toda fantasiada de diabinha. Pensei, hoje tem, né? Vai ter. Certo que vai ter. Pensei, hoje tem, né? Onde será que tá indo? Então, literalmente, um micro vestido todo vermelho, cheio de brilho, uma maquiagem toda forte, digamos assim. Enfim, uma delícia, por sinal, só para não passar por ti. Daí quando eu tô chegando aqui na Tristeza, já ali na Cássio de Menezes, fazendo os retorninhos por dentro do bairro, ela, moço, quando tu chegar ali na frente do prédio, tu passa um pouquinho, tá? Porque eu tô indo fazer uma surpresa. Tá na cara que tu vai surpreender alguém com isso aí, né? Pensei eu. Uma surpresa, hoje é aniversário do meu namorado e ele pensa que eu tô na Bahia. Eu disse, olha só, da Bahia pra Tristeza, assim como quem vai a merda, eu falei pra ela. Não, pois é que eu era pra voltar amanhã, daí eu antecipei o retorno, eles estão fazendo uma festa lá. E a minha presença é surpresa, ele não pode saber, já sabe. Agora ele já sabe. Qual a diferença de chegar, de ele ver ela descendo do Uber ou na porta do salão. Mas enfim, vai ter. O Magrão vai ganhar hoje, sem dúvida nenhuma. Isso se ele não tiver aprontado, né? Pensando que a namorada estava na Bahia e marcado um rolê, um pós com os parça. Mas deixa pra você que tem cabeça suja pensar essas besteiras. Enfim, tomei um paracetamol, achei que eu não tinha mais, tinha um aqui. Ainda na freeway ali com a passageira que eu tava trazendo de Canoas. Já dei uma anestesiada. Mas eu acho que sim, que pelo menos um resfriado eu tô. Minha voz tá ficando, não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô sentindo ela mais fanha, alguma coisa assim. Já dei umas espirradas, como eu comentei. Espero que não seja nada demais. Então é mais um aviso para amanhã eu ficar de molho, né? A minha ideia era sair mais uma vez. Mas diante do que foi a oferta hoje de tarde, eu só fechei essa meta porque eu peguei uma corrida boa. 110 pila para Estância Velha, para 50 km. Eu fiz em menos de 1 hora. Só por isso que eu fechei a meta essa hora. Senão eu teria que rolar até as 11 horas da noite, sem dúvida nenhuma. Se eu quisesse chegar nos 500. E perdi ali o raciocínio. Então é isso, pessoal. 8h53 da noite aqui na Alto Niemeyer já. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem vergonha. Não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E consegui finalizar o vídeo de hoje. Eu juro que eu saí com a ideia de não gravar. Não, hoje não vai dar, hoje não vai rolar. Daí quando eu entrei no carro pensei, não, vamos tentar ali, né? O zero eu já tenho. Os guri me cobram. Tem sempre sempre tem alguém aguardando o vídeo, né? Impressionante. É um dia que eu não gravo.
que não dou satisfação, pelo menos uma pessoa me cobra. Quando eu fico 2, 3, então, como aconteceu agora no início da semana, eu gravo só pra que não me reclame mais, só pra, enfim. Consegui, graças a Deus retratei, eu acho que da forma mais fidedigna e foi fiel possível, o meu dia de hoje como motorista de aplicativo pelas ruas de Porto Alegre e região metropolitana. Agora sim, foi.